Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em vossos corações. Que o Eterno abençoe poderosamente o seu dia. Amados, eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de poder ministrar a vocês esse livro tão ímpar das Escrituras, que é o livro de Esther. Que cada um possa ter expandido sua compreensão dessa tão linda história, em que as mãos de Deus se fazem presentes em cada circunstância, para que seu plano se realize plenamente no cuidado com seu povo. Foi um prazer estar esses 3 dias com os irmãos. Que o Eterno lhes dê perseverança nessa jornada gloriosa pelas Escrituras. E hoje nós entramos no 3º e último dia de exposição do livro de Esther. Estaremos meditando nos capítulos de 7 a 10. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Eterno Deus, entramos em Tua santa presença mais uma vez para render-te graças por tudo que tens realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque em todos os dias tem cuidado de nós. E isso é tão tremendo que não podemos compreender Tua graça, Teu amor e Tua misericórdia para com cada um de nós. Obrigado por mais esse livro em que meditamos e pelo qual falaste profundamente aos nossos corações. Por isso, nós te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. O capítulo 7 inicia-se com a chegada do rei e de Amã para a segunda festa. Esther agora sabia que o Deus de seus pais estava agindo e que todo o ódio contra sua raça não vinha do coração do rei, mas se concentrava em Amã. Nos eventos da noite sem dormir e no que se seguiu, Esther deve ter visto o mover das mãos de Deus, e então agora ela profere sua petição. Sua petição é que sua vida seja poupada, assim como a de seu povo. Quão surpreso o rei deve ter ficado ao contemplar sua bela esposa e saber por seus lábios que sua vida estava em perigo. E ainda maior deve ter sido sua surpresa ao ouvir: concede-me a vida e a vida do meu povo. Eis que esse é o meu desejo e minha súplica. Falo deste modo porquanto meu povo e eu fomos sentenciados ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Imaginem a cena: a bela rainha, sua maravilhosa seriedade e eloquência em implorar por sua vida e pela vida de seu povo. E imaginem o semblante sombrio e surpreso do rei, e também o rosto pálido de Amã e de todos os outros que estavam naquele salão de banquete. Aliás, o rei deve ter ficado mais do que surpreso. Ele deve ter ficado com raiva e irado, pois quem ousou conspirar contra a vida de sua bela rainha e privá-lo dela? Quem se atreveu a vendê-la e também a seu povo para um massacre? Quem é ele e onde está aquele que ousou presumir em seu coração que o fizesse? A resposta de Esther é breve, mas eloquente. Com os olhos brilhando e apontando o dedo para o convidado ao seu lado, ela disse: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Amã então ficou aterrorizado diante do rei e da rainha. Ele antecipou em sua imaginação a terrível tempestade que cairia sobre sua cabeça. O rei, em sua ira, se levantou. Perto do salão de banquetes ficava o jardim.
Lá o rei foi, no calor de sua ira e na grande excitação que se apoderou dele, e até mesmo o deixou sem palavras. Quando o rei ou o sultão oriental se levantava zangado de sua própria mesa, então não havia misericórdia para aquele que causou tal atitude. Nesse interim, Amã implora covardemente por sua vida. Ele caiu aos pés da rainha Ester, chorando e lamentando. Mas Ester não abriu os seus lábios. Então Amã, em seu apelo agonizante, se debruçou no divã onde Ester estava. Naquele momento, o rei entrou novamente no salão de banquetes, e quando viu Amã debruçado próximo à rainha Ester, sua ira foi ao limite. Então questionou Amã: seria tu nécio ou insensato a ponto de tentar violentar a rainha da Pérsia na minha presença e dentro da minha casa? Assim que o rei disse a palavra, os servos imediatamente cobriram o rosto de Amã. Este era um costume persa. O rosto de um criminoso era coberto para indicar que ele não era digno de contemplar a luz e que as trevas da morte seriam seu destino. Então, a forca que Amã havia preparado para Mardoqueu é usada para a sua própria execução. E somente então a ira do rei se aplacou. Amados, Amã ilustra a obra e o fim vergonhoso do anticristo, que perturbará Israel no final dos tempos. Amã quase conseguiu, mas quando chegou o momento certo, Deus interviu e agiu em favor de seu povo. Então Amã foi destruído e morto. Assim também será com o homem do pecado que virá. Ele quase terá sucesso, mas no final da grande tribulação, os 1260 dias finais, ou 3 anos e meio, com os quais esta era termina, o poder de Deus será mostrado na vitória completa sobre este inimigo de Deus e do homem. O fim de Amã veio por decreto do rei, e o anticristo será destruído pela vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 8, a rainha Ester, então, depois do acontecido, recebe do rei as posses de Amã, o inimigo dos judeus. Então ela revelou que Mardoqueu era para ela seu tio e pai adotivo. O rei havia tirado o anel sinete de autoridade das mãos de Amã, e foi este mesmo anel que Mardoqueu recebeu. Ester honrou seu tio, colocando-o sobre a casa de Amã. Mas enquanto Mardoqueu se tornara primeiro-ministro da Pérsia, Amã, ou Agagita, foi executado, e todas as suas propriedades foram dadas à rainha. Mas o horrível decreto ainda existia. A primeira proclamação ainda estava em vigor. Algo precisava ser feito para completar a libertação de seu povo. É verdade que o dia fatídico ainda estava no futuro, mas o mal decretado e ainda não revivido precisava ser enfrentado de alguma forma. Mais uma vez Ester entra na presença do rei, e mais uma vez o rei levanta o cetro de ouro, pelo qual ficamos sabendo que seu decreto ainda estava em vigor e que, portanto, Ester mais uma vez arriscou a sua vida ao entrar na presença do rei. Mas agora ela sabia que ele a amava. Sabendo disso, ela se lançou a seus pés e suplicou-lhe com lágrimas que acabasse com a maldade de Amã e de seus planos que ele havia arquitetado contra os judeus. Suas súplicas e lágrimas não foram em vão. Então sua petição é que as cartas de Amã, exigindo a destruição de seu povo, fossem revertidas. Ela diz: pois como poderei suportar ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Ou como posso suportar a destruição de minha parentela?
Então o rei responde a ela que o primeiro decreto não pode ser revogado. Ele precisa permanecer, pois as leis feitas pelos reis persas não podiam ser alteradas ou mudadas. A revogação do edito é impossível e a proclamação anterior, portanto, permanece. Esse costume persa tinha como fundamento a ideia de que um decreto deveria ser considerado à luz de uma emanação do rei, como uma pessoa que tem uma autoridade divina. Mas o rei diz que, visto que Mardoqueu agora tinha um anel de sinete que o autorizava a emitir decretos em seu nome, ele poderia fazer tudo o que quisesse e escrever aos judeus, em nome do rei, uma segunda proclamação que também seria irrevogável. Em seguida, seguiu-se uma grande movimentação. Os escribas foram chamados e Mardoqueu ditou a mensagem. Ela foi dirigida aos governadores e príncipes de todo o império, da Índia à Etiópia, e escrita em muitas línguas. Mardoqueu escreveu em nome do rei e selou com seu anel. As cartas foram despachadas por correios a cavalo, que eram usados no serviço do rei. A proclamação continha as seguintes boas novas: de que o rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. O decreto também resguardava o direito de saquear os bens de todos os seus adversários em guerra, em um dia em todas as províncias do rei Assuero, isto é, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A proclamação da morte permaneceu, mas ao lado dela foi dada uma proclamação de vida. Eles não precisavam morrer. Seus inimigos então foram entregues em suas mãos. E agindo de acordo com essa segunda proclamação, acreditando em seu conteúdo, eles aprenderam que, embora o primeiro decreto permanecesse e não pudesse ser revogado, o segundo decreto os libertou da morte e lhes deu liberdade. Como as coisas mudaram sob o tratamento misericordioso de Deus para com seu povo. Quando o primeiro decreto foi emitido, Mardoqueu sentou-se vestido de saco e cinzas, e todos os judeus choraram e lamentaram. Mas agora, quando o segundo decreto foi anunciado, Mardoqueu saiu da presença do rei em trajes reais, azuis, branco e púrpura, as cores persas. Em sua cabeça, ele tinha uma grande coroa de ouro. Houve grande alegria na cidade de Suzã. Os judeus tinham luz, alegria e glória. Em todo o vasto reino não havia nada além de alegria. Além disso, muitas pessoas se tornaram judeus. Na exaltação de Mardoqueu, conforme dada neste capítulo, nas posses de Amã entregues à rainha e seu tio, na autoridade que ambos receberam, temos um bom prenúncio do que acontecerá quando o Amã final for derrubado. Isso será quando os tempos dos gentios acabarem e o rei, nosso Senhor, tiver voltado. Então Israel receberá suas grandes bênçãos, prometidas há muito tempo por um Deus que guarda a sua aliança. Como foi nos dias de Mardoqueu e Ester, as riquezas dos gentios serão dadas a eles. Isaías capítulo 60, verso 5 diz: Então verás e juntamente fluirás, e teu coração temerá e se dilatará, porque a abundância do mar se converterá a ti, a riqueza dos gentios virá a ti. Israel restaurado será então a cabeça das nações e não mais a cauda. Como muitas pessoas se tornaram judeus, conforme registrado no último verso desse capítulo,
Então, naquele dia futuro, naquele dia que vem, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão as vestes de um judeu e dirão: iremos com você, pois ouvimos que Deus está convosco. Conforme diz o profeta Zacarias no verso 8, verso 23. Mas Zacarias também diz: e naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Isso está lá escrito no capítulo 2, verso 11. Mas também nós poderíamos aplicar o Evangelho. E nessa aplicação, o segundo decreto ou proclamação é de muito interesse. Isso tipifica e ilustra as boas novas. Como vimos, o primeiro decreto, o decreto de Amã, ilustra a sentença de morte concedida a toda a raça por causa do pecado, no caso, a lei mosaica. O segundo decreto não cancela o primeiro, mas declara o que liberta da morte, liberta e dá poder. Então essas são as boas novas, conforme são dadas na cruz de Cristo. Assim, a morte do Filho de Deus no lugar do pecador, levando a maldição, liberta da lei, do pecado e da morte. Assim, a condenação do pecador é totalmente cumprida na morte de Cristo. Então, no caso, esse segundo decreto foi pregado na cruz de Cristo. Mas, além do mais, a fé era necessária para os judeus. Eles precisavam crer, acreditar na segunda proclamação, como acreditaram na primeira. Ai dos judeus quando aquele 13º dia do mês de Adar viesse e eles não agissem de acordo com o segundo decreto. Então, o primeiro decreto, ou seja, o decreto de execução, teria sido executado sobre suas cabeças e eles teriam sofrido a morte. Assim, o pecador deve crer no primeiro decreto, o decreto da lei, que a morte é sua sentença como pecador. E então, ele deve crer no segundo decreto. Cristo morreu pelos pecados dos ímpios, a vida em olhar para o crucificado. E assim, como os judeus tiveram luz, alegria e glória porque creram no segundo decreto, também aquele que crê nas boas novas de Cristo tem salvação, paz, alegria e glória. No capítulo 9, o dia fatídico, o 13º dia de Adar veio, e com ele a retribuição para os inimigos dos judeus. Naquele dia, eles se reuniram para resistir a todos os que os atacassem. Os príncipes e governadores e todos os outros oficiais do rei ajudaram os judeus, porque conheciam a posição influente que Mardoqueu ocupava e que crescia cada vez mais. A vitória deles foi grande. Em Suzã, 500 foram mortos e 300 mais em outras partes da cidade. Houve 75.000 mortos nas províncias. Os 10 filhos de Amã foram mortos. Seus nomes persas são fornecidos. O rei ouviu o relato do número de seus súditos mortos em Suzã, a fortaleza, e então pediu à rainha Ester que fizesse outra petição. Ela pede então que seja concedido mais um dia para continuar o trabalho em Suzã e que os 10 filhos de Amã fossem enforcados. Mas eles já não haviam matado 500 em Suzã. Os 500 foram mortos no palácio, ou, como a palavra deveria ser traduzida, na cidadela, na fortaleza. O dia extra foi solicitado para dar continuidade ao trabalho retributivo na própria cidade. O pedido de Ester foi atendido e os 10 filhos de Amã foram enforcados. No despojo, nos bens e posses dos mortos,
os judeus não tocaram, provavelmente para evitar falsas acusações. E além disso, demonstrar a todos que o que eles estavam fazendo era para preservar a sua vida e não para se apropriar de propriedades alheias. No 14º dia de Adar, eles descansaram e fizeram uma festa de regozijo. Os judeus em Suzã comemoraram o 13º e 14º dia e descansaram no 15º dia. Esta foi a origem da tradicional festa de Purim, que ainda é mantida pelos judeus ortodoxos em comemoração à grande libertação e à maravilhosa história de Mardoqueu e Ester. É principalmente comemorado pela leitura pública desse livro e pela distribuição de presentes. A seção final desse capítulo apresenta o relato de uma mensagem que Mardoqueu enviou aos judeus nas províncias do reino persa, ordenando-lhes que observassem esses dias, a festa de Purim. A rainha Ester também escreveu com toda a autoridade, confirmando as palavras de Mardoqueu. Queridos, o que aconteceu aos inimigos dos judeus em Suzã e nas províncias persas será o destino de todos aqueles que os odeiam. Isso é frequentemente revelado na palavra profética. O próprio Senhor se levantará em favor de seu povo e julgará seus inimigos, pois está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 41. Quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. A esse respeito, esse pequeno livro com sua história é uma profecia da vitória final do povo escolhido de Deus sobre seus inimigos. Em toda a sua história, isso tem sido verdade e será finalmente verdade no sentido mais amplo da palavra. Isaías escreveu: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a condenarás. Isso Isaías escreveu no capítulo 54, verso 17. Mas os 10 filhos de Amã, tão completamente identificados com o pai perverso, também têm o seu significado. A forma final do governo gentio no final dos tempos foi revelada a Daniel. Consiste em 10 reinos, vistos na imagem do sonho de Nabucodonosor e na besta de 10 chifres de Daniel, formando mais uma vez o Império Romano. Ele será dominado pelo chifre pequeno, que trabalha junto com o homem do pecado. Os 10 filhos de Amã e seu fim miserável são outra ilustração da verdade profética. O capítulo final, o capítulo 10, nós temos 3 versos com os quais este livro se encerra e que nos falam da grandeza do rei Assuero. Aqui também está o registro da crescente grandeza de Mardoqueu. Ele foi próximo ao rei Assuero e foi o segundo na hierarquia do império, logo depois do rei Assuero. Era um homem notável, ilustre e de grande influência entre todos os judeus e amado pela multidão de seus irmãos. Porquanto trabalhava sempre para o bem de seu povo, promovendo a justiça e o bem-estar entre todos de seu tempo. Ele é um tipo abençoado, daquele que um dia trará paz ao seu povo terrestre e que falará de paz às nações. Esse precioso livro termina em paz. O povo de Deus novamente está seguro. É assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.